Bom dia. Vamos orar mais uma vez. Senhor, vamos ouvir a Tua palavra agora. Assim como o pastor intercedeu, pedindo para que o Senhor me use. Eu peço para que cada um aqui tenha um vislumbre mais claro dessa batalha espiritual que vivemos, Pai, e que a gente saia daqui tomando decisão e uma postura espiritual ao Teu lado, Senhor. Eu oro para que o Seu Espírito constranja o nosso coração, nos apresente Cristo de maneira mais clara e que a gente tenha convicção de que Tu és aquele que faz de nós mais que vencedores, Pai. A gente ora e coloca a nossa vida nas Tuas mãos, nos dá a Tua palavra para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A gente tem caminhado na série de Esther, Felizes para Sempre, e esse é o quarto encontro dessa série. Primeiro eu falei sobre a mão de Deus no invisível na história de Esther, como Deus foi caminhando e guiando a vida de Esther, e como Deus faz isso com a nossa vida. A gente sem perceber tem uma trama sendo montada, onde Deus é o grande tapeceiro, eu falei no dia, que vai criando essa obra de arte que é a nossa vida. O pastor Fabiano falou sobre o caráter de Esther, como que essa mulher na Bíblia foi sendo moldado o caráter dela para ela ser usada por Deus. Falei sobre como fazia a diferença. Você se lembra dos 3 Ds? Quem se lembra dos 3 Ds? Nem eu lembro, né? Disponibilidade, discernimento e desprendimento. Como ser usado por Deus. E hoje eu vou falar de um assunto que muita gente, inclusive muito cristão, que crê no poder de Deus, que entende a magnitude de Deus como Criador, não gosta de ouvir falar de assuntos como esse, que é quando eu falo de batalha espiritual, de uma guerra espiritual. O tema do sermão é enfrentando o inimigo. Enfrentando o inimigo. Como é que a gente sobrevive nesse mundo, nessa terra, sabendo que a gente não está sozinho aqui? Para quem estuda a palavra de Deus e está sentado nesses bancos agora, você sabe que houve guerra no céu. Esse é o texto. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram com Lúcifer e os seus anjos. E esse Lúcifer, descrito no Apocalipse, ganha outros nomes. E o próprio texto do Apocalipse vai dizer: quem é Lúcifer? O dragão. Quem é o dragão? A antiga serpente. E ele diz Satanás. Então ele identifica quem é esse dragão, esse anjo de luz, que se torna Satanás, o inimigo, o adversário. Houve guerra no céu e uma terça parte desses anjos que guerrearam, Miguel tinha anjos e também o dragão tinha seus anjos. Quem prevaleceu? Miguel e os seus anjos. Amém por isso. Senão não estaremos aqui. Mas o dragão também tem anjos. E a Bíblia diz que uma terça parte desses anjos caiu e foi enviada para o abismo. Ou seja, não são seres sem racionalidade, são seres livres, são seres que puderam escolher numa batalha de que lado ficariam. São seres que têm volitude, são seres reais, que a Bíblia trata o tempo todo desses seres. E a gente como cristão cai em 2 erros muito perigosos, são 2 extremos. Um é achar que tudo é culpa do inimigo. Aquela mulher que eu dei o exemplo no primeiro sermão, que quebra a unha num dia feliz. Aí ela quebra, ai meu Deus, só pode ser coisa do inimigo. Eu estava tão feliz, eu estava tão bem, eu estava tão linda, demorou tanto para fazer. Culpa o inimigo por tudo. Fura o pneu, é o inimigo. Responde mal para uma pessoa, é o inimigo, está possuído. Tem gente que esse extremo é perigoso. Não estou dizendo que unhas não são quebradas, que pessoas não estão iradas e que carros não quebram por ação do inimigo. Não estou dizendo isso. Mas um erro é achar que tudo é culpa do inimigo. Um outro extremo é aquele que nada é culpa do inimigo. Não tem nada de inimigo, não tem mal nenhum. Mal é a ausência do bem. Entendeu? Se você decidisse fazer o bem, isso teria mudado. Isso aconteceu porque tinha que acontecer, é uma coincidência. A vida é assim. Não existe uma força sobrenatural atuando para que isso aconteça. Não existe, não tem nada disso. Esse é um outro erro que muitos cristãos, muitos que professam o nome de Deus, caem nesse erro.
de achar que de alguma forma o que está acontecendo hoje na tua e na minha vida é isento de espiritualidade ou de sobrenaturalidade. A gente está isento disso, de espíritos que possam estar guerreando ou literalmente pelejando, a Bíblia fala, em batalha espiritual. Então eu quero falar para vocês hoje sobre essa batalha que Esther enfrentou. Nós vamos ver algumas lições no livro de Esther, como que o inimigo foi trabalhando e como acontece na nossa vida. Um texto-chave, você não precisa abrir, mas eu vou citar, João 10:10, diz assim: o ladrão, o inimigo, o adversário, ele vem para 3 coisas. Ele vem para matar, roubar e destruir. Você se lembra desse texto? O ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus fala assim: mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Mas tem um inimigo, e Jesus afirma que tem um inimigo que vem para matar, roubar e destruir. Vamos ver na história de Esther como isso se relaciona com a nossa história. Abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 2. Capítulo 2, verso 18 a 21. Esther 2, verso 18 a 21. Vocês vão perceber que a história de Esther não é diferente da minha e da sua, que o mal ele vai se levantando e a gente tem que ter discernimento para isso. Como lidar com essas situações. Bom, Esther 2:18 diz assim, na minha versão aqui, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. E deu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade do rei. Reunindo segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Esther, porém, não declarava sua parentela e o seu povo como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandato de Mardoqueu, como quando a criara. Agora vem uma expressão no verso 21. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 camareiros do rei, dos guardas da porta, o Bigtan e o Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. Note a expressão do texto, no capítulo 2, verso 21, o texto inicia assim: naqueles dias, 2 homens se levantaram para poder atentar contra a vida do rei. Eu pergunto a você, que dias eram esses? O que estava acontecendo no contexto que a gente leu? Uma festa. Estava tendo um banquete. Estava tudo tranquilo. O rei tinha dado alívio às províncias, convidou o pessoal para uma festa. Mas naqueles dias o mal se levanta. E a gente aprende uma lição simples e muito importante aqui. O inimigo, ele não marca a data para agir na nossa vida. É naqueles dias que está tudo bem mesmo. É quando você acorda de manhã e fala assim: ah, hoje eu vou ter batalha. Não, você acorda achando que está tudo bem. E naquele dia tudo muda. E a empresa está indo bem, e os negócios estão indo bem. Mas toca o telefone, é uma notícia ruim, é um diagnóstico, é uma situação de uma família. Pô, mas justo agora, Senhor, que está tudo tão bem nos negócios, a saúde está desse jeito. Aí o casal se restaura, volta a ter contato, intimidade. Estava ruim o casamento, estava em crise. Estamos bem, amor. Aí toca o telefone, alguém na escola dizendo do filho: teu filho está acontecendo isso, foi pego fazendo isso, assim. Mas por que agora? Tem gente que está pedindo já para o ano de 2014 acabar. Está em abril e não para de tocar o telefone e vir notícia ruim e tudo parece que está errado. Mas tem gente que está desfrutando de uma maré muito boa. E naqueles dias que você não imagina, o inimigo não marca a hora. A Bíblia diz, num trecho de Pedro, 1 Pedro 5,8, diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então resistam-lhe, permaneçam firmes na fé. A ideia de Pedro, o apóstolo, quando escreve, a imagem que Pedro faz do inimigo é um leão que está com fome, procurando a quem possa devorar. Não é uma imagem de alguém que entende a espiritualidade como algo muito tranquilo, como uma vida cristã que você vai vivendo e vai esbarrando nas realidades espirituais e vai vivendo. Para Pedro, tem um leão em volta da gente tentando devorar vidas. E a gente, como cristão, às vezes vive anestesiado disso, das realidades espirituais. A gente vive achando que não está fazendo parte de um grande conflito, como a gente aprende, de um conflito entre bem e mal. A gente acha que isso não acontece com a gente.
Na história de Esther, o inimigo não marcou hora, e durante a festa levanta um atentado, que vai começar a dar o seu eco lá na frente. Um segundo ponto de Esther, você pode acompanhar aí no capítulo 3, no verso 1, mais uma expressão interessante, que acontece na minha e na tua vida. Esse mal havia sido resolvido, o rei foi avisado e mandou matar os dois que traíram ele. Mandou matar, já resolveu esse mal. Aí o texto começa assim, capítulo 3, verso 1. Depois dessas coisas, ou seja, aconteceu essas coisas, resolveu esse mal, mas depois disso, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho do Amedata, o Agagita, e o exaltou, ele colocou no trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então você percebe o seguinte, Esther está sendo colocada numa corte, onde até ali o mal parecia não estar atuando. Mas daqui a pouco, dois atentam contra o rei. E aí a Bíblia diz, naqueles dias isso aconteceu. Mas depois dessas coisas, o mal se levanta de novo. Por quê? Porque nós sabemos a história. O rei coloca Amã, que é inimigo do povo judeu, para ser um dos principais do seu reinado. E Amã agora vai querer fazer um decreto. Amã vai querer matar todo o povo. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. E Amã, com esse espírito, se levanta como um poderoso no reinado e encontra Mardoqueu. Todos eram convidados a se ajoelhar perante Amã, a prestar honras perante Amã, porque ele foi exaltado. Mas só tinha um homem em toda a província que não fazia isso. Quem era ele? O judeu fiel, Mardoqueu. Ele não se dobrava, porque para um judeu se dobrar perante um ser humano, na mente dele só vem um mandamento: não terás outros deuses diante de mim, e a ninguém prestará culto, a ninguém. Então Mardoqueu era esse judeu fiel à lei. Então Amã pede para que ele se ajoelhe, ele não se ajoelha. E aí o texto diz em Esther 3, 5 e 6, vendo pois Amã que Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava, Amã se encheu de furor, de ira, guarde essa palavra, ira, se encheu de ira. Porém teve como pouco no seu propósito, pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado que ele era judeu. Amã procurou destruir, lembra lá, matar, roubar e destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu que havia em todo o reino de Assuero. Ou seja, olha como o mal vai trabalhando, ele aparece quando ninguém está esperando. Quando você imagina que é algo pequeno, que já passou, a tendência é que o inimigo não descanse na nossa vida. Ele não descansa, ele é como esse leão que a Bíblia fala, que vai rugindo, esperando quem possa devorar, ou seja, esperando o momento para atacar. E aqui o mal toma uma proporção absurda, porque Amã pediu para que Mardoqueu se ajoelhasse, ele não se ajoelhou, e por não se ajoelhar, a Bíblia diz, ele não se contentou em apenas matar Mardoqueu. Ele falou assim: eu vou matar todo o povo judeu, eu quero matar todo mundo, e o mal vai se expandindo. E o mal vai se expandindo. E eu anotei aqui, o inimigo, ele se ira contra a nossa fidelidade. Toda vez que você se levanta para tentar tomar uma decisão espiritual, de eu vou abandonar isso, eu vou viver assim, eu vou crescer nessa área, eu preciso de um crescimento, eu preciso mudar o que eu estou sendo perante Deus, Deus está me falando isso, parece que a luta triplifica, amplifica, triplica, inventei agora essa palavra. Eu vi que saiu errado mesmo, dei um jeito aqui. Triplifica. A luta vem. Aí fala, mas pastor, agora que eu estou... Eu vi tantos de jovens já. Eu trabalho com a juventude daqui. Pastor, agora que eu comecei a ler a Bíblia. Pastor, não tinha tentação, agora está cheio de tentação. Agora está acontecendo um monte de coisa na minha vida. É porque tem alguém, meu amigo, que se ira quando levanta-se alguém para ser fiel. Quando você toma postura espiritual, você fala, eu não pertenço a esse reino, eu não pratico isso, eu vou para cá. Aí começa uma guerra. Esse evangelho que é pregado em alguns lugares dizendo assim, vem para Jesus, que todos os seus problemas acabaram. Mentira. Quando você vem para Jesus e assume a tua cruz, é difícil ter que pregar isso para vocês, mas todos os seus problemas começaram. Mas então para que eu vou a Jesus? É porque é o lado certo, é o lado vencedor, é o lado que já tem a vitória garantida. As provações são momentâneas, Paulo diz, nada se compara à glória futura. O que vocês passam agora de tentação e de ataque, nada se compara à glória futura. E Paulo dizia, eu até aprendi a dizer, obrigado Deus pelas provações, porque são nelas que eu sei que o Senhor está sendo forte em mim. É nela que eu tenho intimidade contigo.
Esse evangelho que pega que Cristo entra na tua vida e você não tem mais problema. Amigo, existe um inimigo que se ira contra a nossa fidelidade. Toda vez que você tomar uma postura espiritual, de crescimento cristão, de crescimento na revelação de Cristo, que o Espírito Santo te sinalize, você atende, vai vir luta. Acontece que ele pega um elo da família que esteja mais fraco, ele faz alguma coisa. Existem anjos ministradores do mal também. Nossa, pastor, mas que sermão é esse? Pelo amor de Deus. Eu vim para cá, trouxe meu filho e tá, quer ir embora. Tem uns pastores que gostam de contar umas histórias que as crianças choram, não dormem à noite. Mas o negócio é verdade. A Bíblia fala disso. Eu falei, o inimigo não escolhe hora para se levantar. Ele não descansa. Isso é bíblico. E ele se ira contra a nossa fidelidade, a nossa postura espiritual. Agora, a pergunta é, tem uma tia minha, sempre conto isso aqui, já contei essa história aqui. Quando ela vê gente reclamando por coisa pequena, o exemplo da unha da mulher lá, chora, acabou meu dia. Ai, não tenho roupa para sair, chora. Ela fala, essa mulher está precisando de guerra na vida dela. Porque na guerra a gente aprende o quê? Que não interessa a roupa que eu quero é viver. Eu quero sobreviver. Tem muita coisinha, a gente fica em depressão por muita coisa assim, sabe? Ai, não aguento mais, não me gosto. Eu tenho umas dessas de vez em quando. Não quero sair. Né, amor? A gente está convivendo mais agora no casamento, né? 4 meses, quanta experiência. E aí a gente está aprendendo isso. Ela fala, vocês precisam de guerra. Por quê? Tem crente vivendo a vida cristã achando que não está em guerra. Que está vivendo a vida tranquila, está tudo tranquilo. Nada me atinge. Deixa eu contar alguma coisa para você. No Grande Conflito, na página 510, tem uma citação. Desde os dias de Adão até hoje, o nosso tempo, o nosso grande inimigo, ele tem estado a exercer o seu poder para oprimir e destruir. Queridos, se não fosse a graça de Deus, se não fosse os anjos do céu, as orações das mães, as orações dos familiares, a intercessão dos amigos, se a gente fosse solto da esfera religiosa que Deus ensinou a gente a entender que há uma proteção, o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor de quem? De quem teme ao Senhor, e ele livra. Se não fosse essa região espiritual atuando em nosso favor, amigo, nós seríamos despedaçados pelo inimigo. Porque tudo que ele quer fazer com a gente, para atingir o nosso Criador, porque ele não tem força. Ele é criatura, é só um anjo criado. Contra Deus não tem força. Já está derrotado. Só que quanto mais ele pode distrair a gente, atingir a nossa vida, nosso relacionamento, nossa saúde. Não estou dizendo que tudo é satânico, mas estou dizendo também que existem permissões de Deus para que ele atue. Ou você não leu a história de Jó? Deus vai permitindo. E vê o desejo do inimigo na história de Jó. Se pudesse, ele entrava com tudo em Jó e arrebentava com Jó. Mas Deus falou, você não vai tocar. Você não vai tocar nele. O que ele vai? Ele vai na família e acaba com a família. Eu não estou dizendo que toda morte de familiar é satânica, mas que Satanás às vezes é permitido a ele fazer isso. Você pode discordar de mim, você pode acreditar que é uma injustiça. No céu eu até comentei, você vai chegar para Jó e falar, Jó, eu não concordo com a tua história. Eu acho injusto. Tem um grande conflito acontecendo. Aí Deus fala, olha, você pode tocar na carne dele, na pele dele, eu deixo, porque eu tenho toda a autoridade. Não esqueça disso. Eu, Deus, tenho toda a autoridade. E eu permito que você toque no corpo dele. Mas não vai tirar a vida dele, porque a vida dele pertence a mim. Percebe a autoridade espiritual? O limite, a região que Deus deixa atuar. Aí ele vai e faz o que pode. E aí a narrativa conta que Jó fica com úlcera, com ferida, se coça com telha, a mulher amaldiçoa ele, os amigos. Que coisa injusta. Mas a realidade é, existe uma batalha sendo travada na nossa vida. Aí ela continua dizendo assim, todos que procuram seguir a Jesus vão ter de batalhar contra esse implacável adversário. Quanto mais aproximadamente o cristão imitar o modelo de Cristo, o modelo divino, tanto mais certo fará de si um alvo para ataque de Satanás. Todos que estão ativamente empenhados na causa de Deus vão sofrer muita lágrima e muita tentação. Está entendendo que a vida cristã, quando Jesus fala que o caminho é estreito, Ele não está falando que vai ser brincadeira ser fiel.
Às vezes Ele vai permitir provas para saber onde é que está nosso coração. Pastor, mas o evangelho que eu quero que você pregue aqui na frente é um outro evangelho. É o evangelho do Deus dos impossíveis, é o evangelho que me conduz, que me dá alegria. É o mesmo evangelho. Só que no caminho da alegria, no caminho da plenitude, no caminho dos milagres de Deus, tem luta, tem provação, tem fé sendo revelada, tem caráter sendo moldado. Deus está trabalhando com a gente em meio a essa luta, em meio a essa prova, em meio a essa permissão. Tem gente vivendo a vida cristã, achando que já não está mais em guerra. E esse sermão é para lembrar a gente da importância de tomarmos decisão, postura espiritual. A Bíblia tem vários conselhos. Quando eu falo para vocês que o mal não escolhe o tempo, eu lembro com muita clareza. No primeiro ano do meu ministério, me formei pastor e fui trabalhar no IASP. Eu estava numa festa de um jovem, uma festa de aniversário de um dos jovens que eu trabalhava, toco o meu celular. Pastor, aqui é fulana, o senhor tem que vir aqui em casa agora. Meu marido está possuído pelo demônio. Estava no meio de uma festa. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque dá uma sensação total de impotência. Porque são coisas espirituais. Aí eu liguei para o pastor sênior na época, o Heber Mascarenhas, um pastor missionário, havia vivido na África há muitos anos, tinha contato com essa realidade na África. Você sabe que existem realidades espirituais e ritos feitos na rua, na calçada. Ele tinha enfrentado isso já. Era um homem mais destemido. Liguei, vamos lá, pastor. Ao parar em frente à casa, eu me lembro da oração dele. Ele falou assim, Senhor, nós vamos enfrentar uma situação agora que não está na nossa alçada resolver. Então, por favor, perdoa o nosso pecado, Pai. A gente não é nada perto desse espírito. Leva a gente lá, na autoridade de Cristo Jesus, no nome de Cristo Jesus. A gente vai entrar lá e vai libertar esse casal aí. Aí eu lembro dessa oração, eu já entrei mais destemido assim. Quando entramos, o rapaz estava na cozinha, fazendo barulho, completamente transtornado. Eu não vou abrir aqui um parênteses, gente, para dar detalhes desses assuntos de possessão, de como acontece, como se faz. Pode ser que no outro momento eu faça, mas não é a ênfase do sermão. O fato é que ele estava realmente possuído e a gente chegou lá e começou a orar na sala. E a gente começou a orar. Daqui a pouco, um pouco mais de calmaria, e ele veio e se sentou no sofá. E parou aquela gritaria, semblante transtornado, os olhos um pouco avermelhados, talvez de chorar ou de estar ali emocionalmente todo transtornado pelo espírito que estava incomodando ele. A gente sentou e, como se nada tivesse acontecido, falamos, vamos orar de novo. Porque a gente não queria fazer dali um momento de drama para aquela família, nem para as crianças. Então a gente foi, tomou as mãos, e eu morri de medo de dar a mão para o rapaz. Fui dar a mão assim, porque a gente tem medo nessa hora. Quem já enfrentou alguma situação espiritual sabe o que é. Toda vez que a Bíblia manifesta uma situação espiritual, as pessoas caem. Elas caem porque elas se sentem ruins. Daniel caiu, se sentiu sem força. Isaías, todos eles se sentiram. Vê uma manifestação espiritual, perde a força, fica com dor no corpo. Isso é uma coisa padrão na Bíblia. A gente pode estudar isso depois, vai ser muito bom de estudar isso. Tem gente que vai querer ir embora desse sermão, né? A gente morre de medo dessas coisas. E eu pus a mão no rapaz, vamos orar. Oramos. E, igreja, nessa hora que você vê o poder de Deus agindo, é uma coisa fantástica. Que quando a gente terminou de falar e pedir para Deus tirar aquilo daquela casa, daquele homem, se há algum espírito aqui que sai em nome de Jesus, não ficamos batendo papo, entrevistando espírito. Quem é você? De onde você vem? O que você quer? Não tem nada a ver com isso. A gente foi e falou assim, Senhor, em nome de Jesus, se tem algum espírito aqui, tira agora, na tua autoridade. Como o Senhor falou para os discípulos. A Bíblia diz que Ele é o pai da mentira, o acusador das almas. Eu vou ficar conversando? Não é verdade? A gente ora a Deus como Jesus. Jesus não conversava, Ele chegava e falava assim, sai. Em nome de Jesus, sai, os discípulos falavam. E isso acontecia. E a gente sentiu isso quando terminamos de orar, eu abri o olho. O homem estava diferente, uma sensação que deu na casa, diferente, de uma paz que invadia aquele lugar. E a gente viu no rosto dele que o semblante não estava mais fechado. O olho estava aberto, estava tranquilo, estava pacificado. Ali eu olhei aquilo, o pastor Heber, ele olhou para mim, e ele já estava acostumado com isso, para ele era natural, para mim foi a primeira vez que eu tinha visto dessa forma. E ali a gente saiu, orou, leu a Bíblia, a mulher disse que não mais houve aquele incômodo espiritual.
Aí vamos descobrir algumas situações daquele homem. Satanás se ira contra a nossa fidelidade. Aquele homem havia tido um passado com raízes no espiritismo e era usuário de droga. E isso enfraquece a mente. Enfraquece a mente. E pelas raízes que tinha, ele tinha esse incômodo, essa luta. Você deve conhecer inúmeras histórias assim no Brasil, de pessoas que tiveram lutas espirituais, que já tiveram contato com outras realidades. A gente precisa ter discernimento. Esther, quando foi lidar com o inimigo, ela falou uma frase apenas para Mardoqueu e para os seus amigos. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas servas também vamos jejuar. E assim eu vou ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, se perecer eu vou perecer. Mas antes de atuar perante a presença de Amã, dos inimigos, ela fez o quê? Eu vou buscar discernimento. Eu vou orar. Eu vou saber o que é que está acontecendo. Eu vou deixar Deus agir. Eu vou deixar Deus me mostrar, Ele me revelar. Tem situações na nossa vida, irmãos, queridos, amigos que estão aqui hoje, que são claramente espirituais. Tem demandas que estão colocadas nessa arca de hoje que são claramente espirituais. Não é a psicologia que vai resolver, não é aconselhamento, não é remédio. Tem situações espirituais acontecendo nos lares de vocês. Tem brigas que são promovidas por demônios, sim. E gente sendo usada em graus diferentes pelo inimigo. Falo isso baseado na Bíblia. Pedro, discípulo amado de Jesus, Cristo está dizendo, eu vou morrer, Pedro. Aí ele fala, você não vai morrer. E Jesus fala, arreda-te de mim, Satanás. Você se lembra dessa história? Pedro, usado pelo inimigo. Judas, ele vai ter para vender Jesus naquela situação, e a Bíblia conta, e o espírito mal se apossou de Judas. Em graus diferentes, as pessoas têm sido usadas, a gente tem que ter discernimento para isso. Discernimento para agir. Eu contei a história de um pastor que na madrugada toca o telefone dele. É uma história engraçada, só para você lembrar. Toca o telefone do pastor, uma voz toda macia, né? Alô, pastor? Sabe quem está falando? Ele falou, sei, o diabo. Pá! Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Discernimento. Tem coisa que você vai fazer, você vai conversar com alguém, você olha a pessoa e fala, isso aqui não está legal. Isso aqui não está legal, isso aqui não está indo por um caminho legal, isso aqui não é de Deus. Esse negócio que eu estou fechando não é de Deus. Pastor, até hoje eu não tive discernimento, mas eu estou percebendo que lá na firma, naquele ambiente que eu estou, não é de Deus aquilo. Eu tenho que tomar uma posição espiritual. Eu tenho que dizer não. Eu tenho que romper o contrato. Eu tenho que romper a sociedade. Eu tenho que romper o namoro. Uma jovem veio me procurar essas semanas atrás. Pastor, estou namorando um rapaz que gosta dessa coisa de espiritismo, se envolve, busca receber mediunidade. Eu comecei a estudar isso, pastor, e uma noite eu não dormi. E aquilo me atormentou, pastor, eu não sei o que é. Eu falei, é óbvio que é. Você está passando uma região espiritual de limite. Tem limite. Tem limite para brincar com essas coisas. São seres que existem. Nós somos cristãos, estamos na autoridade do nome de Jesus. Então existe guerra espiritual, gente. E eu disse para ela assim, você tira isso da sua casa. Mas como assim? No livro? Só um livro? Não tem nada. Sabe o que é isso? Isso não tem nada. São os extremos, não é? Tira. Tira o que afasta, tira o que atrapalha. Discernimento, cuida das janelas da alma. Cuida das janelas da alma. A Bíblia diz em Efésios 4:27, não deem lugar ao diabo. Que puder ser moldado, fechado, rompido, para que não haja essa influência. Quebra isso. Eu comento aqui, é tão difícil a gente viver num mundo como esse, isento de coisas espirituais, de influência espiritual. Eu já citei aqui aquele canal lá da TV a cabo, eu vou citar aqui, posso ser processado, acho, por isso. O Space, já viram esse Space HD? A juventude sabe do que eu estou falando. Sabe, né? Você pega o comercial daquele negócio lá, é um comercial assim, é um convite do mal na sua sala. É vampiro, desgraça, zumbi, é a sequência. São 6 comerciais, 6 desgraças na tua vida, assim. Aí hoje, 11 da noite, no Space. O que eu estou falando é que tem coisas que você fala, não tem influência. Meu filho está assistindo, não tem influência. Gente,
Não deem lugar ao diabo. O que eu estou querendo dizer é que quem é da luz vive na luz. Quem é da luz busca a coisa da luz. É difícil ter discernimento, mas temos que buscar isso aqui. Cortar alguns laços. Tem pais e mães deixando o filho à mercê da educação televisiva. Aí o filho começa a ter situações ali, começa a ter problemas de educação. Eu não sei o que acontece com meu filho. Sabe? Não deem lugar para que haja outro espírito que não seja de Cristo atuando na tua casa. Não tem culto familiar. Não tem espaço para a música de Deus. Não tem um contato espiritual entre os pais. Mas a TV está ligada 24 horas. Não deem lugar ao diabo. Tem que tomar postura espiritual nessa vida que a gente está vivendo. É tudo muito nublado, tudo muito cinza. Outro conselho de Tiago: submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus. Ele vai se aproximar de vocês. Pecadores, limpem as mãos. Não tenham a mente dividida. Purifiquem o coração de vocês. Eu estou lendo o conselho, gente, de quem viveu tentação e lágrima. A vida de Paulo, Tiago, Pedro. Homens que viram a batalha acontecer na frente dos olhos. Tem sido recorrente agora os jovens me procurarem com situações assim. Por isso que eu estou tão incomodado. Situações em que eu tenho que intervir espiritualmente, porque eles não sabem como lidar. E veem claramente uma guerra sendo travada na vida. Olha o que mente, caráter e personalidade diz. Anjos que farão por vocês o que vocês não podem fazer por vocês. Eles estão aguardando a cooperação de vocês. Esperam que vocês correspondam à atração de Cristo sobre vocês. Se aproximem de Deus pelo desejo e pela oração silenciosa, pela resistência às influências do mal. Põe a vossa vontade do lado da vontade de Deus. Os anjos estão esperando isso. Enquanto vocês tiverem um só desejo, resistir ao diabo e orarem sinceramente, livrai-me de cair em tentação, vocês vão ter resistência para aquele dia. Como é que a gente ora? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. E Senhor, não nos deixe cair em tentação, Pai. Nesse dia, por favor, livra-nos do mal. Livra-nos do mal inesperado. Livra-nos do mal que se levanta contra a nossa família. Livra-nos desse mal. Tem que andar com discernimento. Efésios 6, 11 a 13. Vistam toda a armadura de Deus. A fé, a justiça, o evangelho, a palavra, o espírito, a oração. Pois a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades, dominadores desse mundo. Eu estou tentando dar um alerta para vocês. Tem gente ficando cega, anuviada na vida cristã, a mente de alguns, crendo que não há mais batalha. Não há mais batalha. 2 Coríntios 10 diz assim: embora a gente viva como homem, nós não lutamos como homens. Nós não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós destruímos todos os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos o tempo todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Como é que fala? Mente desocupada é o quê? Isso aí a minha avó falava para mim. Mas a Bíblia fala também. Encham o coração e a mente de vocês com o que é puro, agradável, que tenha louvor. Nisto vocês vão pensar. E essa esfera espiritual vai diminuindo o seu impacto. Porque a tentação, lembra que eu disse? Ela vem em momentos inesperados. Não descansa e se irrita contra a nossa fidelidade. Se ira contra a nossa fidelidade. Deixa eu ler com vocês um trecho de Colossenses 2,15. Diz assim: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, expôs eles ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Eu vou ler de novo o que Cristo fez. Tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, expôs eles ao desprezo, triunfando sobre todos eles na cruz. O que eu estou dizendo aqui é que a gente pode viver essa vida, e tem que viver essa vida, sabendo sim que tem batalha espiritual, sabendo que não dá para brincar com certo tipo de coisa, mas o inimigo já foi vencido.
A Bíblia diz que na cruz de Cristo, além da substituição que foi feita por mim e por você, além da reconciliação com Deus, além de todos os trabalhos que Jesus fez para salvar a nossa vida, Ele diz, ali na cruz o mal foi colocado por terra. Ali todos os poderes, principados e potestades foram subjugados a Cristo. Porque Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis, e Ele foi entronizado sobre todos os espíritos, sobre todos os principados e potestades, para que ao nome dEle se dobre todo mundo. E quando você fala em nome de Jesus, todo mundo tem que se submeter à autoridade deste nome, porque Ele morreu por nós, porque Ele comprou a nossa vida, porque Ele tem autoridade sobre a minha e a tua vida. Então não brinca com a vida espiritual. Eu, ao preparar esse sermão, fiz um check-up. Como é difícil largar umas coisas, né? 4ª temporada de Game of Thrones. Meu, como é difícil. Pastor, é do capeta. Não vou ficar falando essas coisas para você. Mas eu tenho que fechar as vias da minha alma. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. É tão difícil. É tão difícil tudo esse emaranhado que está acontecendo hoje na nossa vida. Os apelos que estão vindo constantes a gente. E a gente ficando cego. E Deus falando, eu quero usar você, eu quero usar a tua vida para a glória de Deus. Você foi comprado por sangue precioso. O inimigo não tem autoridade, então não dê lugar a isso na tua vida. Porque a guerra, ela acontece. Ela é uma verdade na Bíblia. Jesus foi levado para ser tentado. Os homens de Deus foram tentados. E eu fico olhando a vida de Jó, por exemplo. Homem justo, reto, que se desviava do mal. Daniel, nada foi encontrado em Daniel que pudesse acusá-lo. Homens que entenderam isso, essa batalha. A Bíblia diz, na cruz de Cristo, tudo foi subjugado. E você tem Jesus à tua disposição. E você tem o poder de Cristo à sua disposição. Deixa eu ler uma citação para terminar aqui. Nós não podemos salvar a nossa vida contra o inimigo, contra tentação nenhuma. Nenhuma. Mas Jesus venceu. Jesus venceu. A gente tenta resistir na nossa própria força, tornando-se presa dos seus ardis. Em vão a gente tenta resistir na nossa própria força. Mas olha o texto. Mas torre forte é o nome do Senhor. Para Ele correrá o justo, e lá ele vai estar seguro. No nome do Senhor. Satanás treme e foge diante da mais débil alma, a alma mais pecadora. Ela ora e faz uma oração sincera. E ele treme e foge da alma que se refugia no nome de Cristo. Deixa eu dizendo isso para você, sabe por quê? Porque alguns de nós estão aqui sentados hoje precisando de libertação espiritual. Libertação espiritual. Tem gente que está com o casamento destruído e não é mais o temperamentozinho da outra e do outro que não funciona. É a espiritualidade no casal. Tem filho que está dando trabalho e não é só a educação, a psicologia que vai corrigir. É espiritual também. Tem situações espirituais acontecendo o tempo todo. Eu queria que você abrisse o olho para a tua vida. Fiz um check-up. Falei, Senhor, preciso tomar decisões. Estou dando lugar. Eu quero ter uma vida plena contigo. Tanta coisa boa que a gente vive. Tanta graça para responder para Deus. Em nome de Jesus, examine a sua consciência. Que o Espírito Santo sonde os corações. Tem tentação, e tentação que a gente não resiste nenhum. Sabe, a gente está nivelando muito por baixo a nossa vida cristã. Aparece a gente, não deu, pastor, a hora que eu vi já estava. A hora que eu vi já fui. A hora que eu vi já tinha feito. Sabe, esse tipo de padrão não é o padrão da Bíblia. Deus está chamando, cresçam, não recuem, vão crescendo. O poder está à disposição de vocês. Lembra que eu falei daquele rapaz que falou que queria ser salvo pelas obras? Eu vou conseguir, pastor, eu vou conseguir. Aí o pastor veio para ele assim, amigo, você não vence nenhum pedaço de pudim. Lembra? Lembra disso que eu falei? Veio o pedaço de pudim e disse, meu Deus, não vou aguentar. E aí cai. A gente não vence nenhum apetite. Quer vencer vida espiritual sozinho? O poder de Deus está disponível para a tua vida, seja a tua batalha qual for. E você sabe, enquanto eu falo, o Espírito Santo vai sinalizando nossas batalhas aqui. Ele na cruz subjugou o mal. Ergueu-se, se assentou na destra do Pai e está dizendo assim, eu sou intercessor de vocês. Peçam a mim força. Peçam a mim libertação. Examinem a consciência de vocês. Examinem o que temos vivido em relação a essas batalhas que Deus permite em nossa vida. E tome uma postura espiritual. Tome uma postura espiritual. Escolha um lado para viver para a glória de Deus. Escolha um lado. A batalha vai continuar.
até que Ele volte. Mas quando Ele voltar, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, que Ele é Rei dos Reis e que Ele é poderoso e que Ele é amor. Então experimenta isso na tua vida. Experimenta isso na tua vida. Enquanto o grupo se prepara aqui, abre a sua Bíblia em Romanos 8 e fique em pé. Nós vamos ler juntos Romanos 8, 31. Abra a sua Bíblia e fique em pé. Nós vamos cantar juntos, louvar o Senhor. Eu quero que você creia nessa libertação de Deus e tome decisões espirituais. Toda vez que a Bíblia é aberta, igreja, há um convite a você. Eu posso não ter falado tudo aquilo que você esperava ouvir. Romanos 8, capítulo 31. Mas eu sei que Deus fala contigo. Eu quero ler para você que talvez esteja em dúvida. Vou ler uma outra versão aqui, nova versão internacional, Romanos 8, 31 em diante. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você toma uma postura espiritual, escolhe um lado, quem é que pode se levantar contra você? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem vai nos separar do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de Ti, Senhor, nós enfrentamos a morte todos os dias. Note aqui, batalha. Por amor de Ti, nós vamos enfrentar o inimigo todos os dias. Todos os dias. Somos considerados como ovelhas, destinadas ao matadouro. Mas, vamos ler junto isso. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há poder sobre aquele que está sob a autoridade no nome de Cristo. Então não brinque com essa autoridade. Não brinque com os limites da vida espiritual. Estou esticando muito, né? Tem uma jovem dessa igreja, começou a estudar sobre medicina alternativa. Se quiser falar comigo depois, pessoalmente, posso te atender. Ela foi num das palestras. O problema não é a medicina, o problema é a filosofia que está por trás. O problema é o espírito que rege a filosofia. Num dos encontros, ela falou assim: pastor, até o terceiro encontro estava tudo bem. Na quarta reunião começaram a fazer um culto xamanista, ou seja, invocação de espíritos. E começaram ali, um médium ali recebeu um espírito, que é o espírito da cura, e falou: pastor, eu senti tão mal ali, eu senti um peso. Aquele não é o meu reino, aquele não é o meu lugar. E ela pegou e saiu de lá chorando, correndo, veio para a igreja. Veio falar comigo aqui. Nunca mais volto lá, pastor. Sabe por quê? Porque ficou claro para ela que tem dois reinos que estão lutando pela minha e pela tua vida. Não volta mais lá. Acha outro caminho. Deus quer usar a tua vida para outro caminho. Então toma cuidado. Tenha um discernimento. E que Deus liberte a nossa vida nessa semana daquilo que tem atrapalhado a nossa relação íntima com Ele. Vamos cantar alegre vitória em Cristo. Você acredita nessa vitória? Sim ou não? Que Ele morreu por cada um de nós? Vamos cantar isso, vitória em Cristo. Bem animado, Samuca, que eu fiz o povo quase ficar triste aqui agora. Vamos lá. Vamos cantar dessa vitória. Cante, ouvi. Ouvi da bela história que Jesus desceu. E no Gólgota, enfim morreu, por quantos como eu, ouvir os seus gemidos, de seu sangue dos remidos, eu fim contigo me prostrei, vitória. Vamos cantar coração. Vitória.
Amém? Vitória Jesus nos deu no sangue que verteu. Na cruz de Cristo foram despojadas todos os inimigos para que você pudesse ter acesso a essa vitória. João escreveu na sua carta, 1 João 4,4: Filhinhos, vocês são de Deus. Amém? Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Vocês são de Deus. Vivam de acordo com essa mensagem. Examinem o coração. Sonda o meu coração, Senhor. Conhece o meu pensamento. Vê se tem em mim algum caminho mau e me leva para o caminho eterno. Em Cristo somos mais que vencedores. Sai assim daqui. Acerta a vida com Deus. Vive para a glória de Deus. Toma uma postura espiritual. Senhor, louvado seja o teu nome, porque na tua palavra, Pai, há uma certeza. Quando estamos em Cristo, nada pode nos separar do teu amor, Senhor. Não há problema, não há situação, não há investida contra nós. Não há nenhum espírito e nenhum demônio que tenha poder sobre a nossa vida quando nós estamos amparados no teu amor e na tua presença, Pai. Alguns de nós temos tido lutas espirituais, Senhor. Eu sei de pessoas que estão aqui, que têm travado lutas semanalmente, diariamente com o inimigo, para poder viver uma vida livre de culpa, para poder crescer espiritualmente, Pai, porque o pecado trava nosso crescimento. A gente para de te enxergar, de ter prazer nas tuas coisas. Pai, liberta a nossa igreja, Senhor, liberta o nosso coração, liberta a nossa mente de tudo aquilo que é mal, Senhor. E para aqueles que estão vivendo lutas específicas, Pai, dá discernimento para eles, Senhor. Derrama teu Espírito Santo poderoso em batalha, para que a gente viva aquela realidade de que onde teu Espírito está, não pode haver outro Espírito. Ali há libertação. Libertação no nome de Cristo Jesus, Pai. E é nesse nome que eu invoco a tua presença entre nós. Não só para a libertação das pessoas que estão aqui entregando a vida ao Senhor nessa oração, Pai, mas por pessoas que têm sentido derrotadas vez após vez, Senhor. Restaura nelas o desejo de continuar crescendo, Senhor. Restaura nelas o desejo de entregar a vida por completo a Jesus nessa manhã, Pai. A gente quer fazer uma aliança contigo novamente, um compromisso de viver tomando posição espiritual ao teu lado, Pai. Nós queremos estar do lado do vencedor, Senhor. Nós queremos se ajoelhar naquele dia, confessar o teu nome e dizer: tu és o nosso Deus a quem esperávamos, Senhor. Então prepara o teu povo, Pai. A juventude que está aqui, escravizada por alguns pecados, situações, os casais, as crianças. Liberta a tua igreja, Senhor, para que a gente cresça em Cristo, cumpra a tua missão nessa terra e te espere voltar de consciência limpa, Pai. Usa a nossa vida, dá uma semana de libertação, de vitória espiritual, de renovação da alegria de buscar a tua presença. Eu oro assim, em nome de Cristo Jesus, esse nome poderoso, que toda vez que é mencionado, acontece milagre. É no nome de Cristo que a gente ora, na autoridade de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Antes de sair, olha para quem está do seu lado e fala assim: você é mais que vencedor, então viva assim. Pelo amor de Deus. Você é mais que